Pessoal, então hoje eu vou falar para vocês sobre o funcionamento do sensor Hall. O sensor Hall, ele é um sensor de campo magnético. Primeiro vamos olhar uma partícula carregada sofrendo a ação de um campo magnético, tá? Então aqui eu tenho uma partícula, tá, com uma carga positiva e ela vai penetrar numa região em que existe um campo magnético. A trajetória que essa partícula descreve é essa aqui, ó. Ela faz uma curva aqui. E essa força magnética é dada pela equação da força de Lorentz, que é F=V vetorial B. Tá? A direção dessa força é dada pela lei da mão direita. Então você pega a sua mão assim, aqui está a direção da velocidade, os dedos são a velocidade, e os dedos vão girar na direção do campo. Então o campo está indo de norte para sul. Então tá indo, a velocidade está assim, ele vai virar assim, a força está para cá, ó, nessa direção, tá certo? Tá? E é por isso que a partícula descreve essa trajetória circular. Tá legal? Tá? Quem descobriu o efeito Hall foi o Edwin Hall. Ele estava estudando, tá certo, correntes passando em condutores sob a ação de um campo magnético, e ele observou a seguinte coisa: se ele tivesse um condutor ou um material semicondutor e estivesse passando uma corrente aqui, aparecia uma diferença de potencial nas extremidades desse material. E é isso que é conhecido como tensão Hall. Tá? Então é o seguinte, mesma coisa que tem a força de Lorentz atuando nesses portadores. Como é que é? A velocidade está nessa direção, tá certo? O B está para baixo e a força está assim. Então é V na direção de B e a força está assim. Tá? Então as cargas positivas, tá certo? Elas se deslocam para esse lado. A regra da mão direita ela é válida para carga positiva. Se você estiver trabalhando com uma carga de sinal contrário, uma carga negativa, é só trocar o sentido da força, tá? Então é V na direção de B, a força está assim. Então as cargas positivas se deslocariam para esse lado e as negativas para esse lado, e aparece uma diferença de potencial. Quando você faz essas continhas, você chega que a tensão Hall é uma coisa que é dada por essa expressão aqui. Tá certo? I é a corrente que está circulando aqui pelo material, isso aí você pode deixar ela fixa. N é o número de portadores, Q é a carga do elétron e D é essa distância aqui, tá certo? Tá? Essa distância, tá? Então isso aí tudo é constante. Então a tensão Hall, tá certo? Ela é proporcional ao campo magnético. Tá certo? Então, se eu meço a tensão Hall, eu meço também o campo magnético. Qual é a outra maneira bem mais simples de medir campo magnético? Campo magnético você mede com uma bússola, já mostrei para vocês, tá certo? Agora, esses sensores Hall, hoje, eles são muito comuns, tá certo? Tá? Então, aqui é um sensor Hall comercial que você compra aí, custa 10, 15 reais, tá? Aqui é a pastilha Hall, que é isso aqui, tá? E aqui você vai passar uma corrente por aqui. Tá? Quando você passa uma corrente por aqui, gera um campo magnético. E esse campo magnético gera uma tensão Hall que é proporcional ao campo. Agora vamos ver a nossa sonda Hall. Vamos ver o nosso experimento que eu quero mostrar para vocês, tá? Então eu vou colocar a minha sonda Hall dentro de um solenoide. O solenoide é um monte de fio enrolado que você passa uma corrente e no seu interior ele gera um campo que é aproximadamente constante. O valor desse campo para um solenoide muito comprido, tá, é dado por μ, que é a permeabilidade magnética, N, que é o número de espiras, e I, que é a corrente. Tá? Então o valor do campo é proporcional à corrente. Isso aqui tudo é constante. Tá legal? Tá? Então agora vamos fazer uma medida para entender, para ver como é que a sonda Hall funciona. Vamos medir a tensão Hall no nosso experimento. Tá? Então aqui é o seguinte, isso aqui é o meu solenoide, tá? Eu vou passar uma corrente por aqui, eu tenho uma fonte aqui, tá? E aqui está a minha sonda Hall, tá? Tem um chipzinho aqui, ó, esse chipzinho aqui, tá certo? É esse que está aqui, tá? Bem pequenininho. E eu vou introduzir esse cara aqui, tá? E aqui, isso aqui está ligado num voltímetro que eu vou ligar agora, tá legal? E a fonte que vai manter a corrente na sonda Hall é essa caixinha aqui, que eu vou apertar um botão aqui, aí vai ficar passando uma corrente. Tá legal? Então eu vou colocar aqui mais ou menos na metade do solenoide, onde o campo é bem uniforme, tá legal? Vou passar uma corrente e vou ver a tensão Hall.
olha, não está marcando nada porque eu não liguei a fonte ainda, tá? Então agora eu vou conectar esse fio na fonte, vai passar uma corrente. Está passando uma corrente mais ou menos de 500 miliamperes aqui. E se eu ligo aqui, tá certo? Eu tenho um determinado valor de tensão Hall que é 0,98 volts, tá certo? Tá? O campo está numa direção, eu estou passando a corrente numa direção. Se eu inverter a corrente, eu vou fazer o seguinte, vou trocar aqui na fonte os bornes. Vou colocar positivo aqui, tá certo? E negativo aqui. Inverti a polaridade da fonte. Vou ligar agora aqui, tenho uma tensão negativa. Tá legal? Tá? Então essa, pessoal, é uma maneira de você medir o campo magnético, tá certo? Gerado por um solenoide, por exemplo, tá certo? Né? Então você passa uma corrente aqui, é fácil calcular o campo magnético, mede a tensão Hall e levanta uma curva de calibração, tá certo? Tá? Tensão Hall versus campo magnético, e aí você consegue medir o campo magnético de um dispositivo desse tipo aqui que gera um campo magnético relativamente uniforme. Tá? Quais são as aplicações do sensor Hall? Existem inúmeras, tá certo? Uma das aplicações é medir a rotação de um motor. Tá? Então todos os carros, hoje eles usam esse sensor Hall. Então aqui tem um ímã e aqui tem um sensor Hall. Quando ele fica girando, o campo está variando aqui e aparece uma tensão Hall que gera uma onda quadrada, né? A tensão Hall varia porque o campo magnético está variando, porque o motor está girando. Tá? E se você quiser comprar um sensorzinho desse, você já compra ele até montado. Tá? Isso aqui custa uns 4, 5 reais. Isso aqui é um sensor pronto para você ligar no Arduino. Tá? Então, quando você provoca uma variação de campo magnético, aparece uma variação de tensão aqui. Tá? Existe uma outra aplicação hoje desses sensores Hall. Tá? Existe um alicate, que chama alicate amperímetro. Eu já falei para vocês, quando você precisa medir corrente, você precisa interromper o fio e passar ele pelo seu amperímetro. Mas muitas vezes isso é inviável. Então o que acontece? Você tem esse tipo de alicate aqui. Você tem o fio e ele abraça o fio. E você mede a tensão induzida aqui. Tá certo? Assim que funcionavam os primeiros, tá certo? Mas os primeiros eles tinham uma bobina. Tá? Então o fio estava aqui e tinha uma tensão induzida que aparecia aqui e você media através da tensão induzida a corrente. Só tem que isso só funcionava se a tensão variasse no tempo. Hoje, aqui dentro tem um sensor Hall. Então, se você colocou um fio aqui que está passando uma corrente, seja ela contínua ou alternada, ela gera um campo. E esse sensor Hall detecta. Então, isso é uma outra aplicação do sensor Hall. Existe uma outra aplicação que é bem comum. Tá? Existem chips que nele estão montados 3 sensores Hall. Um na direção X, outro na direção Y, outro na direção Z. Então você consegue medir esses 3 campos de maneira simultânea. E é isso que tem lá no seu celular. Você baixa um aplicativo, né? Você transforma o seu celular numa bússola. Por quê? Tem um sensor que mede nessa direção, um sensor que mede nessa direção e o outro sensor que te dá a inclinação do campo magnético. Tá? Então isso é o sensor. Hoje os sensores Hall eles são uma coisa muito barata, tá certo? E existem inúmeras aplicações, tá? Eu estou falando aqui do sensor Hall porque a gente vai ver uma outra experiência, tá certo? No qual a gente vai utilizar ele para observar como o campo magnético varia, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.